A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Que Deus possa, na verdade, revelar ao teu coração a sua palavra. Que Deus possa abrir o teu entendimento para você compreender os seus propósitos que Ele tem na tua vida. Amém? Eu tenho uma mensagem aqui, uma pequena mensagem, uma mensagem poderosa, uma mensagem edificante para você reconhecer. Eu quero que você reconheça que você é privilegiado por Deus. Mesmo que você ainda não esteja na presença dele. Mas quando você compreender isso, você vai dizer: Senhor, realmente eu sou privilegiado, porque o Senhor me escolheu, me deu a oportunidade. Meus amados irmãos, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, eu tenho uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, uma mensagem que eu creio, se você abrir o teu entendimento, você vai compreender o porquê Jesus, ele quer nos... Não um espírito soberbo, não um espírito orgulhoso, porque a palavra nos fala, como a palavra nos dá exemplo, como o rei Uzias. O rei Uzias. Um homem que cresceu na vida, um homem que Deus abençoou o seu reinado. Mas chegou a um certo ponto que o rei Uzias, a Bíblia fala, a própria Bíblia descreve como seu exaltar, como seu cair. A Bíblia fala que Uzias, ele se exaltou. E a Bíblia fala, o seu exaltar foi a ruína para a sua própria queda. Meu amigo, nunca queira se exaltar na tua vida. Jesus, ele quer te dar um espírito de humildade, um espírito não orgulhoso, mas um espírito que você reconheça que você é dependente totalmente de Cristo, de Deus. Então, nunca se exalte pelas tuas conquistas. Nunca se exalte por aquilo que você vai conquistar na vida. Diga assim: foi o Senhor que me concedeu esta bênção. Amém? Então não seja como Uzias, não seja como o pai dele, também que se desviou do caminho. Então, meu amado, quando você estiver num patamar alto, nunca queira se exaltar, porque a soberba do teu coração é a tua própria ruína, a tua própria queda. E essa mensagem eu tenho para você. Eu creio que você, quando abrir o teu entendimento, abrir o teu coração para que Jesus possa, você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver a diferença que Deus vai realizar no teu ser, no teu coração. Amém? Então, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25, diz assim: eu quero que você preste atenção na mensagem, na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. É a única coisa que nos alerta, é a única coisa que nos tira, que nos da mentira, da escravidão, a única coisa que nos liberta do pecado é a palavra de Deus. Te liberta do Senhor. Amém? Então, ouve bem. Jesus, o Salvador dos humildes. Ele não quer dizer que aquele que é hipócrita, ele não está falando que ele vai ser condenado, não. Ele pode ser salvo pelo teu arrependimento. Jesus não exclui ninguém, Jesus não faz acepção de ninguém. Mas quando ele fala os humildes, são aqueles ao qual estão envolvidos na obra, envolvida no teu chamado.
Porque quando quando as pessoas são levantadas, se acham como pessoas poderosas. Não. Nós temos que manter na nossa posição de pequeno servo. Olha o que Deus vai falar para você. Por aquele tempo, exclamou Jesus. A palavra exclamar significa gritar. Jesus exclamou em alta voz. Ele exclamou em alta voz. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Olha só. Jesus está dizendo assim: graças te dou, ó Pai. Olha como Jesus fala. Olha o motivo porque ele está dando graças ao Pai. Olha o motivo. Ó Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruído, e as revelaste aos pequeninos. Espera aí. Jesus está falando que Deus, ele ocultou essas coisas dos sábios, ele ocultou essas coisas dos instruídos, dos estudiosos, e revelaste. Quem são esses pequeninos? Os pequeninos são aqueles que recebem de Cristo a sua palavra, porque os sábios, os estudiosos, os instruídos, meu amigo, eles não creiam, porque eles creem naquilo que eles são formados, no estudo deles, na filosofia deles, na ciência deles, sabendo eles que toda a ciência foi criada por Deus. Opa, presta atenção, Deus está falando que você é um desses pequeninos ao qual ele quer revelar a palavra. Não importa se você tem benefício ou não tem, mas se você reconhecer que se você se torna como um desses pequeninos, a palavra é revelada a ti, meu amigo. Deus está falando assim: Pai, eu te dou graça, Senhor do céu e da terra. Jesus está apontando para Ele não está falando no plural, falando no singular, Senhor. Existe só um Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. E esse chama-se Deus. O nosso Criador é Deus. Então seja como esses pequeninos. Deus, ele quer revelar para você a mensagem dele, a palavra dele. Então Deus está dando graça por essas pessoas terem recebido a palavra. E esses pequeninos sou eu, é você. Esses pequeninos é você, é eu. Essa mensagem, ela é poderosa. Então, o próprio Jesus está dando graça. O sábio rejeitaram. Os estudiosos rejeitaram a tua palavra. Os escribas, os fariseus rejeitaram a sua mensagem. Mas os pobres, os mendigos, os leprosos, as prostitutas, os pecadores não rejeitaram a mensagem de Deus. Não rejeitaram. Essas pessoas abraçaram a sua palavra e foram libertas, e foram transformadas, e foram salvas, alcançaram o reino de Deus. E aqueles, os sábios, os instruídos, os estudiosos que rejeitaram, eu só lamento, tiveram sofrimento, tiveram perdição. Eles pensavam que sabia. Porque a Bíblia nos ensina que a sabedoria do homem, amiga, é uma sabedoria que não serve para nada. Mas a sabedoria de Deus, ela edifica a nossa vida, edifica o nosso conhecimento. E é isso que Deus quer falar para você. Deus, ele quer te revelar essa mensagem. Seja um desses pequeninos. Seja um desses pequeninos, porque o Pai ele está dando graças ao Pai, porque o Senhor ocultaste deles e revelaste para nós. Eu me oponho como um desses pequeninos. Com todo o prazer, eu sou um desses pequeninos, porque a graça dele me alcançou. E eu espero que a graça dele te alcance também. Amém? Então, sim, ó Pai, dando continuidade no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha só, o próprio Deus se agradou.
ter revelado a sua palavra para nós, ter revelado a sua palavra para um pecador, ter revelado a sua mensagem para aqueles que era rejeitado pelos sábios, que era rejeitado pelos instruídos, que era rejeitado por aqueles que aqueles que se achavam e eles pensavam que não precisava de Deus, mas os pobres, os pecadores, as pessoas de pequeno nível, de pequeno estatuto, não rejeitaram a mensagem de Deus. Pelo contrário, receberam com graça, receberam com amor. Então, é isso que o próprio Pai, o próprio Deus, Ele quer que você compreenda o propósito que Ele tem na tua vida, um propósito de transformação, um propósito de restauração. Meu amigo, nós nunca devemos abrir a nossa boca para criticar as coisas de Deus. Ou a gente é pela obra de Deus, ou a gente não é. Porque quando Deus nos escolhe, não foi para a gente se pôr como juiz para criticar aqueles que não são. Não. Deus nos escolheu para a gente fazer parte do seu reino. Amém? Então, hoje em dia, a moda é essa, é criticar. Hoje em dia, a moda é essa, é falar mal dos irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, essa é a moda, é criticar. É apontar para os outros o seu defeito, é apontar para os irmãos o seu defeito. E sabendo nós que nós somos pequeninos, nós não podemos nos colocar em alta disposição para poder criticar os irmãos. Não, nós temos que se manter na posição de pequena posição. Moda, meu amigo. Se a pessoa errou, aponta o pecado dela. Se a pessoa falhou, aponta o pecado dela. Não. Se a pessoa errou, o nosso dever, o mestre nos ensinou, orai um pelos outros, porque hoje em dia a moda é essa no YouTube, no Facebook, essas pessoas pensam que elas são um padrão alto para poder criticar os irmãos. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola de Corinto 10, versos 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso quer dizer que a gente não é nada. Nós somos dependentes totalmente de Cristo. Sabe o que eu vou falar para você? Eu digo isso para mim também. Você e eu, sem Cristo, é como se fosse um galho seco, fora da árvore. Para nada serve. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu e você assistir esse vídeo. Sem Cristo, sem Deus, nós somos como um galho seco, para nada servimos. Isso está na palavra de Deus, João 15, verso 5. Para a gente dar fruto, a gente tem que permanecer em Cristo. Para a gente ser perdoado, nós temos que permanecer em Cristo. Quais são os frutos? Os frutos são os frutos bons, não os frutos maus. Meu amigo, hoje em dia está assim, as pessoas querem criticar. Não seja essas pessoas críticas, seja uma pessoa que está em Cristo para dar frutos bons. Essas são as pessoas sem Cristo, são um galho seco, porque a Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Porque o galho só pode dar fruto quando ele está ligado na árvore. Quando o galho ele é cortado, desligado desta árvore, os conceitos deste galho, os acontecimentos que vão acontecer com ele é secar. Quando ele é cortado, ele seca, ele murcha, as suas folhas caem e não dá mais, mas nunca mais vai dar fruto, porque foi cortado da árvore. Que mantinha este galho verde, dando folha, dando seu fruto. Você quer permanecer dando fruto? Se você quer dar fruto, permaneça na presença de Deus. Porque o mundo é assim. O mundo ele não te dá frutos bons, são frutos maus. Pelo contrário de Deus, ele nos dá bons frutos. Amém? Então, continuando no Evangelho de Mateus, eu quero que você compreenda porque Jesus está dando graça ao Pai. Porque o Pai ocultaste desses grandes sábios e revelaste a nós que somos pequeninos. Compreenda você. Compreenda essa mensagem.
Deus, ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Se converta, se arrependa, procure a Deus, procura uma igreja, procura um ministério, procura um caminho. Que esse caminho está com as portas abertas. Essa porta está aberta para você. Essa porta da tua mudança, da tua transformação, ela está aberta para você. Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a porta para o desesperado. Ele é a porta para o pecador. Ele é a porta para o traficante. Ele é a porta para o drogado. Ele é a porta para o prostituto. Por quê? Todos aqueles que vêm até Cristo, Cristo transforma em nova criatura. Eles se arrependem dos seus próprios pecados e Deus os perdoa. E dali em diante haverá uma nova história, uma nova vida. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho verdadeiro, que não critica, mas salva, cura, liberta, mostra ao homem que ele é sujeito do pecado. E o pecado só serve para uma coisa: condenar nossa própria alma. Mas Jesus, ele é tudo. Ele é o princípio da salvação daqueles que creem no teu nome. Amém? Então crê na palavra. Deus está te revelando essa mensagem. Eu espero que você receba. Amém? Então, no versículo 27 fala assim: ó, tudo me foi entregue por meu Pai. Isso, eu acabei de falar João 15, verso 5. Tudo está submetido ao nome do nosso Senhor Jesus. Jesus não está mais morto, ele está vivo. Ele reina, ele governa. Amém? Então, fugir da aparência do mal, fugir dos prazeres da carne. Então, ele governa. Ele lidera. Tudo foi entregue para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Pronto, meu amigo. Deus, ele quer te revelar essa mensagem. Aquele que conhece o Pai, conhece o Filho. Aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. E ele revela a quem ele quiser. E essa pessoa é você. Ele ocultaste para os sábios, ele ocultaste para os instruídos, mas revelaste para você. Então ele quis revelar essa mensagem para você. Viu só? Você é importante para Deus? Amém? Então, receba a palavra. Procura Cristo. Procura uma igreja. Se converta, se batiza, porque o batismo é um novo nascimento em Cristo. Você que é desviado, você que é afastado, volte para a presença de Deus. Porque uma coisa eu te falo. Estar com Deus é luta, é guerra, é tempestade. É uma luta todo dia, sim. Mas estar sem Deus é pior ainda. Porque você vai ver o que é o sofrimento após sem Deus. Então venha sofrer nesta terra, mas venha ser feliz no reino dele. Se você é feliz nesta terra, mas no reino dele você será triste, porque você não irá conseguir o seu reino. Porque viveu nos prazeres da carne. Amém? E Jesus te escolheu, meu amigo. Ele quis revelar essa mensagem para você. Compartilhe. Amém? Esse é um canal exibindo a palavra. Tá no YouTube também, exibindo a palavra. Entre lá no canal, se inscreva, compartilhe aquilo que é de Deus, não o que faz parte do mundo. O que edifica a nossa vida são as coisas que vêm da carne. Amém? Então, clique lá, se inscreva, compartilha, aceita a mensagem de Deus. Amém? Essa mensagem que eu disse para você no YouTube, exibindo a palavra. E eu creio que exibindo a palavra é a palavra de Deus. Eu não falei da minha vida, eu não falei do homem, eu falei daquele que é vivo, aquele que reina, aquele que governa, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. E ele ocultaste aos sábios, mas ele quis revelar. Fica na paz de Deus,
Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até